Opa pessoal, Lê aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse processo de 20 milhões que a Arroio tomou dos Estados Unidos e que parece, pelo que me falaram, vai mudar bastante coisa na empresa. Vou fazer aqui um react do vídeo do Navarin falando sobre esse processo e ninguém conhece, mas já avisando, eu tenho meio que uma sériezinha fazendo análise empresarial de meses aqui da Arroio, falando sobre isso porque é minha formação, foi que eu trabalhei boa parte com administração de empresa, estratégia empresarial. Então, meio que é uma coisa que eu posso estar sempre falando e sempre acrescentando algo. Então, bora lá. Eu só não falei disso antes, é porque meio que eu me desconectei e eu nem fiquei sabendo. Eu só fiquei sabendo, literal, quando estourou. Bora ver do que foi esse processo. Beleza, aqui é o Navarin e hoje nós vamos falar sobre uma notícia bem complicada que tá surgindo por aí. A notícia do momento para quem acompanha jogos de gacha, que é basicamente o governo dos Estados Unidos, mais especificamente a FTC, a Comissão Federal de Comércio deles, está processando a Arroyoverse, exigindo mudanças para que os jogos da Arroyo continuem funcionando por lá. No processo legal que foi aberto, eu li parte dele. Já um adendo aqui. Tá muito pequeno esse processo aqui, viu? Tá muito pequeno. E dependendo do que eles acusarem, dá para saber se é algo sério ou se é alguma jogada empresarial feita até mesmo pela Arroyo. Eu não sei qual foi a resposta da Arroyo, eu não sei do que eles vão acusar, mas só 37 páginas é pouco. E me falaram que é 20 milhões. 20 milhões para a empresa. É tipo você tentar processar uma Microsoft por 20 milhões, isso não é nada. Isso não é nada. Então vamos ver o que eles vão falar, tá? E 37 páginas é por quê? É uma empresa chinesa. Só você pegar o próprio processo do TikTok, da Noway. Qual é o processo de empresa chinesa? Então, quando é uma empresa chinesa que pode estar sendo acusada de espionagem, por exemplo, dados, transações financeiras, imposto, isso pega a inteligência americana. E não se esqueça, o Genshin é um jogo de gacha. A Europa caiu em cima de loot box. Esse tipo de jogo é o que a gente chama de jogo de estado de exceção. Você já viu como funciona uma telecena no Brasil? Uma telecena, uma aposta no Brasil? Tenta sortear um carro. Pega o seu carro e tenta sortear e fala lá na receita o que acontece se você tentar sortear o seu carro. Então, quando o assunto é aposta, governos tendem a ser extremamente na ironia, taxativos. Então, estranho. Ter só 37. Pode ser um resumo? Pode ser um resumo, mas se isso aqui for uma das partes, tá com muita imagenzinha estranha. Eles mencionam especificamente Genshin Impact, mas não é difícil imaginar que a Arroyo ou a Cognosphere, que é a distribuidora que está sendo processada, então não é difícil imaginar que o mesmo vai... Ainda é a distribuidora, não é nem a coisa principal? Você não, Lida. Aqui, ó. Aqui. Falando... Não, tem a coisa de... Cara, tá falando de criança. Um jogo de cassino para crianças de 13 a 18 anos. E o Genshin, ele tem sim. O Genshin não tem confirmação de idade. O Genshin tem um sistema, não tem um sistema de proteção parental. O Genshin não tem várias coisinhas. Por exemplo, se eu pegar, eu gosto de falar muito da Europa, porque é a Europa que foi muito taxativa. A Europa mudou o sistema da Apple. Então a Europa, quando ela taxou o loot box, o negócio foi pesado. Ah, Lê, mas os caras só mudaram, em vez de vender a loot box, vende a lupa. Sim, mas isso mostra o quanto que eles querem sempre colocar dificuldade para você não colocar as crianças em vício, porque ainda é um tipo de vício. Cassino é viciante, né? É aquela coisa, né? Governos, eles não são sobre justiça, eles são sobre estado de exceção da lei. Então, tá aqui, tá falando sobre criança, um documento pequeno, falando sobre segurança infantil e uma multa pequena de 20 milhões, Lê, você pode ser que os Estados Unidos esteja só pegando no pé da empresa. Não, estariam pegando no pé da chinesa, não da distribuidora. E se eles quisessem realmente ser taxativos, é só você ver como foi com o TikTok. Não estaria multando. Não estaria multando, entendeu? E a multa não seria tão barata. Olha, 20 milhões é muito. Ai, 20 milhões é o que eles gastam em, sei lá, 3 dias de propaganda de uma atualização para outra. Isso não é nada para uma empresa bilionária. Para uma empresa com projeção de lucro de 100%, por exemplo. Então, não, isso não é nada. Então, na minha análise aqui, isso é teoria full da conspiração. É teoria da conspiração que eu vou falar aqui. Eu sei que eu vou falar porque é a minha experiência e eu já vi isso acontecendo no médio porte, e só no médio porte, porque eu nunca trabalhei numa multinacional, mas eu trabalhei numa setorial, numa nacional, não numa internacional. Isso aqui tá com cara de
adequação. Como assim, Lê? A maioria das leis é sobre estado de exceção. Pensa assim, uma empresa começou fazendo crunch de produto, não pode. Aí depois, quando ela conseguiu uma projeção no mercado, dominar o mercado, ela parou de fazer crunch de produto. Só que a empresa, quando vai investigar esse crunch de produto, quando a inteligência americana vai investigar, ao invés dela investigar a fundo, faz uma investigação parcial do produto e dá uma multa pelo projeto inicial, não pelo projeto total. Lê, do que isso significa? Arroio, ao entrar no mercado americano, devia estar sem, sei lá, não está em 100% inconformes. Deve ter algumas coisinhas chatas, algumas leis que talvez mais para frente vão ser implementadas que poderiam ferrar muito Arroio e vários processos. Imagina que os caras americanos lá, a indústria americana, vão entrar tal lei, tal lei, tal lei. A gente coloca aqui uma multa, multa pequena, você vai lá, se regulariza e a gente não coloca a inteligência americana para investigar a sua empresa, que pode gerar, em vez de 20 milhões, 200 milhões. 200 milhões. E posso dar, então, um exemplo bobo? Já aconteceu comigo. Tava na loja e tinha produto vencido. Só que o produto vencido não tava, adivinha? Não tava vencido, tava para vencer. E o pior, a gente não tinha feito nenhum sistema de promoção. Então aquilo ia vencer e a gente nem ia poder mudar o preço. Chegou o gestor para dar uma multa e o problema é, o gestor falou, tá vendo que tá aqui? Vou ter que chamar a polícia. Aí o gerente falou, não precisa chamar a polícia, eu dou um jeito. Você, vai dar quebra, você não fez isso, vai dar quebra. Sabe que eu vou falar com o superior e vai dar polícia, vai sair alguém preso aqui. O que o cara fez? Tá vendo aqui? Manda pra polícia esse. Manda a polícia vir daqui em outro dia. Fez o relatório, vamos pensar que tinha 7 problemas na loja. 7. Ele fez só 3. Os outros 4 a gente resolveu. Chamou os funcionários, pegou aquelas carnes, deu pros funcionários tudo, a gente comeu churrasco, eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. Quem me revelou isso foi meu pai, que eu tava trabalhando com meu pai nessa loja. Fomos revelados que o quê? Pegamos as carnes, tinha que sumir com a carne. E a carne não podia ser jogada no lixo, porque adivinha, tem que dar descarte. A carne não podia ser vendida com um processo relâmpago, porque você tem que colocar esse tipo de coisa no imposto. Então, o que a gente fez? Demos a carne pros funcionários. O funcionário fez uma festança, vendeu as carnes tudo. Sistema de refrigeração arrumamos, aí veio a polícia, veio o gestor de novo e deu uma multa apenas para 3 infrações, não para 7. Isso num macro pequeno. E por que eu falo disso daqui? Porque não é o processo padrão. A multa tá pequena, sendo que é algo sério que pode... Gente, já foram em cima da Konami, já foram em cima de gigantes chinesas, e não fique achando que eles vão para cima de qualquer, tá? Eles vão para cima de qualquer empresa americana. Poxa, é só você pegar o que aconteceu na época da Marvel, da DC, da censura dos quadrinhos. Então é algo que tem um histórico, é aquela coisa, né? Padrões não nascem do nada, esses padrões eles reverberam alguma coisa, tem uma carinha disso daí. Vai valer para seus outros produtos. E se eu não fosse, se eu posso apostar, eu colocaria em designer sombrio. Lê, como assim design sombrio? Design sombrio é quando você, através de um programa, vamos lá, rolagem infinita do TikTok, rolagem infinita do Instagram, rolagem infinita do Shorts. Esse tipo de prática, para você fazer o vício nos seus usuários, entra com técnicas antiéticas de noção compulsória e que pode sim gerar processos. Por isso que o TikTok é tão visado. Lê, mas por isso que o TikTok está sendo ser cancelado. Lê, mas o Shorts tem, o Instagram tem. Aí que tá, aí que vem o algoritmo. O que significa? A principal característica de designers sombrios é você conhece o seu padrão do seu cliente, você usa esse padrão do seu cliente contra o cliente, não para servir o cliente. Entendeu? Ponto. É como se você soubesse que 10 horas do meu cliente ele está desesperado. Então, 9 horas eu coloco o produto para o meu cliente, para ele chegar e já comprar rápido. Não. Já sabe, 10 horas do meu cliente ele está desesperado, 10 horas o preço vai estar dobrado. Se isso é provado, lei, estado de exceção, prova, você pode acabar perdendo. Isso acontece com o Facebook, acontece com o Instagram. Lê, e por que não acontece no Shorts só com a gigante chinesa? Porque o algoritmo dela é muito mais predatório e muito mais cíclico do que do Instagram, porque o Instagram tem foto. O YouTube, ele tem um sistema que pega dos Shorts e coloca para o sistema de infinito dos vídeos longos, que são outro algoritmo. O problema não é óbvio que é técnica invasiva. É óbvio que é design sombrio no YouTube, no Instagram. Agora, como é que prova? Como é que você vai pegar um arcabouço jurídico para processar? Você não consegue provar. Agora imagine a Arroio, que ela tem um pitch não tão bem colocado,
ela não tem mecanismos gasta de retorno fácil, não tem sistema, por exemplo, quanta gente já não pegou sem querer e converteu aquele tiro azul, sem querer lá. Quantas pessoas poderia, por exemplo, pegar uma arma T5 e upar uma arma T1? Olha que interessante. Você não tem um sistema de dinheiro direto, também é um design sombrio. Você não sabe quantos tiros você deu no banner. Você não sabe o soft pitch. O soft pitch, por não ter, o soft pitch, se uma empresa, se a inteligência americana pega o soft pitch não está em lugar nenhum, o soft pitch pode ferrar a empresa. Porque para aposta, todo cálculo, o cálculo tem que estar extremamente na cara. Exemplo, pega o ZZZ. O ZZZ tem um contador de summon. Quanta summon falta? Coloca lá, quando você clica, tá 75% de chance de você ganhar na cara. No Genshin não tem. E eu acho que deve ser até por isso, tá? Porque eles estão regulamentando os outros jogos do Genshin não regulamentou. Então se eles forem pra cima da Arroio, o Genshin não passa. Lei, mas por que não? Ficou 4 anos, por que não passa? Isso é porque os caras, aquilo que faz, lei de estado de exceção. Você não consegue processar alguém se você não investiga. E pra você investigar, tem uma puta de um esquema, tem um puta de uma, como o pessoal chama, de uma burocracia enorme. Então imagina, por isso que eu tô falando, é teoria da conspiração, pelo amor de Deus, tá, gente? Isso aqui não tem prova nenhuma. Fonte Ariel Rego, entendeu? É isso que eu tô falando. Como Zenless Zero, Honkai Star Rail, Honkai Impact e por aí vai. Por mais que eu mencione... Opa, falei. Acessada. Cadê? Então não é difícil. Ou a Cognos. No processo legal que foi aberto, eu li parte dele, eles mencionam especificamente Genshin Impact, mas não é difícil imaginar que a Arroio ou a... Aqui, as propagandas... Nossa, gente, vocês não têm noção. As propagandas, sem dúvida, são um dos maiores agravantes para você pegar. Por quê? Isso tá acontecendo muito. Lê, mas no YouTube tem um monte de propaganda ruim. Uma coisa é quando você pega e injeta 1 milhão de propaganda pra um jogo bosta. Uma coisa é a empresa. Pode colocar bilhão em propaganda. Isso entra em cálculo jurídico de proporcionalidade, tá? Isso pode acontecer. A Cognosphere, que é a distribuidora que está sendo processada. Cadê? Então não é difícil imaginar que o mesmo vai valer para seus outros produtos, como Zenless Zero, Honkai Star Rail, Honkai Impact e... Achei! Aqui, ó. Falei, sabia que isso ia acontecer. Por que eu falo isso, gente? Porque pode não parecer, mas jogos gacha fora da China, porque na China lá é banalizado, pra cá, a Europa fez isso com o loot box em jogos nacionais, e isso daqui é uma técnica invasiva para você não perceber o seu dinheiro. Isso aqui é uma manipulação mental, é um estado de manipulação mental, esse tipo de coisa, onde você pega o seu dinheiro, converte em um dinheiro, e esse dinheiro converte em outro dinheiro, entendeu? Isso aí é feito, e isso daí dá uma treta infeliz que é feita exatamente para você não sentir o seu dinheiro ir embora, tá? E isso para um país como os Estados Unidos, que tem um poder de compra gigante, o dinheiro vai embora e a pessoa não sente. E esse é um dos principais pontos que tornam o marketing e designer sombrio muito estudado e muito caçado. Isso aqui, por isso que eu sabia que ia ter isso, porque não tem como não ter. Outra coisa que pode ter é level designer confuso. O que é level designer confuso? Quando alguma coisa no jogo é feita propositalmente, por exemplo, quando você vai fazer a gema azul e você pede para converter a gema azul, por que não aparece um botão lá para você realmente quer colocar essa gema azul, não quer colocar na outra gema? Só por não aparecer esse pop-up, isso pode colocar como design sombrio. Nossa, é sério? Mas se for um erro, aí que entra o problema do design sombrio. Como é que você prova que é um design sombrio? É um erro ou ele é pensado pelo contexto? Então imagine um Genshin melhorando e colocando várias melhorias de designer, várias melhorias de menu, várias melhorias de um monte de coisa, e exatamente isso que é problemático, que pode gerar um problema, eles não mudam. E a partir disso você vai criando precedente para um processo. E por aí vai. Por mais que eu mencione Genshin a partir de agora no vídeo, imagine que isso vai valer para todos os jogos deles, eu só tô mencionando Genshin especificamente porque é o jogo que é mencionado no processo. O principal ângulo desse processo, pelo que dá a entender no documento, é que Exemplo, já foi jogos que tinham histórias extremamente macabras, já foram processados por ter um público-alvo infantil. Como assim, Mas a história é pesada, a história é isso, a história é aquilo. Como o jogo era? A história era narrada de uma forma desinteressante. Como assim, Adivinha, não é muito parecido com jogos assim? O designer e as propagandas atraem muita criança. O jogo é extremamente fácil. Os personagens são feitos com arquétipos que crianças gostam. E usam uma história profunda para vender o jogo e fingir que o jogo é
mais adulto do que realmente o público é. Então imagina o Genshin que nem sequer tem, adivinha, um confirmador de idade. Isso pode acontecer. Porque você mascara, é aquela coisa. O pessoal aqui no Brasil mudou o bombom para o IVA para pagar menos imposto. Então imagine você mudar a estrutura do seu jogo para o seu jogo não ser tão visado na hora da taxação, na hora da aplicação das leis, porque a gente viu como é Yu-Gi-Oh! Se é para criança ler, as cartas de Yu-Gi-Oh! Tem demônio, os animes tem morte, o anime tem coisa pesada, o anime tem guerra cultural, dane-se. Tem um arquétipo que é de melancia fofinha, que vai atrair criança. Ao atrair criança sistematicamente é um jogo infantil. Todo jogo que tem criança é um jogo infantil ou visa as crianças. Isso dá uma treta, amigo do céu. A Royal está vendendo loot box para crianças. Eles chamam o sistema de gacha do... Mas isso não é... Mas, pô, como assim para criança? Isso se chama agravante, gente. É simples. É simples. Café é viciante. É viciante. Cocaína é viciante. Então, se você proíbe cocaína, tem que proibir café. Não. Porque mesmo que sejam viciantes e existam mais pessoas no mundo viciadas em café, a substância tem uma cooptação extremamente diferente e é extremamente mais nociva. Então, o que significa? Apostas e loot box e cassino é algo imoral, é algo perigoso, é algo viciante, é cerveja. Por isso que você pode chegar num bar, beber cerveja, até você ter cirrose e sobrecarregar o sistema de saúde, mas você não pode fazer isso com uma criança. Exatamente, porque é técnica de vulnerável. É exatamente por causa disso. E mesmo que a empresa fale, meu foco não é criança. Me prove. Você não tem como provar porque você não pega a idade, não é? Então agora eu vou te forçar você a ter responsabilidade com criança. Isso acontece pra caraca. Do jogo de loot box nesse processo. Então, e não fique pegando só exemplo de jogo. Ambiente. Você acha que a lei no McDonald's e no Madeira é a mesma? Usar o termo loot box a partir de agora. Eles dizem que Genshin Impact tem um marketing focado em crianças, contratando influenciadores para promover o jogo, que geralmente também fazem conteúdo. Caraca, mas como que eles vão provar isso? Dos infantis. Talvez eles não estejam querendo provar. É aquilo que eu falei. Como é barato, pode ser uma carta de ameaça. Vocês não estão equivalentes à nossa lei. Mas a gente não mandou a inteligência americana nem fazer uma investigação mais profunda no seu código-fonte. Tá aqui, Você regulariza pra frente, paga essa multinha aqui pra você, troco de pinga, e você tá de boa. Comprando mídia em premiações da Nickelodeon pra promover. Aí ferra. No Brasil, a gente perdeu desenho infantil por causa de propaganda infantil. A maior merda das coisas foi a proibição de propaganda infantil pra criança, que matou toda a nossa indústria de desenho e de formação. Que é culpado porque a gente não tem desenho infantil, porque a gente não tem mais um Castelo Rá-Tim-Bum, um Menino na Lua, a gente não tem mais um Tono Batrem, um Historietas Assombradas, é por causa dessa lei maldita, porque o TV Globinho, o Bom Dia Companhia do Saimondil, é por causa disso, entendeu? Se isso acontece no Brasil, imagine lá. E lá é mais sério porque lá você pode fazer propaganda para criança. Então se você pode, você tem que fazer então que essa propaganda seja de algo, entre aspas, que dê menos problema. Saiba que boa parte das leis e das concatenações de lógica empresarial não são pensadas em ser morais, em ser certas. Exemplo, gacha já é algo imoral porque é cassino. Você quer... E o perfil de pessoa que você quer é a pessoa que reclame menos e fique viciada. É isso que o seu jogo quer fazer. E nem adianta você não querer. É isso que o jogo quer. Então, se você quer isso, é a liberdade, entre aspas, da pessoa de se viciar nisso, certo? Então, você tem que fazer o mínimo de ética, o mínimo para que você, por exemplo, cara, eu quero arrancar todo o seu dinheiro, mas eu não quero que você morra. Então, limite de cast de resina, limite de cast de personagens, não vem tantos personagens, ou porque você acha que jogos mais nichados, gachas, são extremamente mais agressivos na sua monetização. Extremamente. Ou porque você acha que o Genshin, ele não tem PVP. Exatamente para isso. Porque o PVP é um agravante. Porque você tem uma motivação além para fazer a pessoa se viciar e gastar todo o dinheiro. Eu já falei isso num vídeo que o pior tipo de gacha de monetização agressiva é a monetização intermediária. Não vou falar isso aqui de novo, mas é basicamente ou o gacha, ele tem que ser muito caro para você ter as coisas, ou ele tem que ser barato. Se ele tem um intermédio, o nível de vício é muito problemático, entendeu? Exemplo, tem jogo gratuito que as pessoas se morrem porque o grinding é extremamente agressivo. O jogo é gratuito,
e um lado tá lá um chinês morrendo porque jogou 14 horas direto e não comeu, nem bebeu nada e morreu. Olha que bizarro. Então você tem que ficar criando esse tipo de coisa para as ações negativas que você faz no seu jogo, na sua empresa, nessas coisinhas, sejam o máximo controlados. Porque se bate no governo, o governo vai te culpar e colocar você. Isso acontece muito. Ver o jogo, minigames com Não reduzam isso a games. Isso acontece com tudo. Exemplo, se você estacionou seu carro no estacionamento da loja e alguém roubou as suas coisas, não importa se lá tem uma plaquinha falando não nos responsabilizamos. Tá, você tem que fazer. Isso você é obrigado. Entendeu? Você chama a polícia e os caras vão ter. Porque é responsabilidade deles. Tudo isso daí. Você tem noção? Olha aí, então por que tem uma placa? Porque toda lei é criada, você cria um incentivo para você contornar essa lei. Aquilo é só um desincentivo para a pessoa não buscar os seus direitos. Que não é anti-lei. Conteúdo infantil, como aquele minigame de esconde-esconde que teve um tempo atrás. E eles dizem que a Royal sequer pede para os jogadores confirmarem a sua idade antes de se registrar no jogo. O processo também acusa a Royalverse de manipular os clientes e mentir sobre as chances de se conseguir os itens na sua loot box. Sim, verdade. O soft pitch é exatamente isso. Quem é que não lembra no começo do jogo, quando o pessoal tava confirmando o soft pitch? O pessoal confirmou o soft pitch pegando e cruzando dados, pô. Não era pra ter isso. Era pra ser bom. E assim... É porque o soft pitch, ele é um beneficiador. Então, você não tem um caráter negativo. Mas se você pega uma empresa que ela tá sendo vistoriada, amigo, não importa se o cliente vai ter ser positivo ou negativo saído dessa transação econômica. Se o que foi acordado não está sendo cumprido, independente do beneficiário, isso pode dar problema. Quem aqui já não errou o imposto, a receita, para mais ou para menos, independente, você vai ser punido. Eu adoro jogos de gacha, mas eu detesto o sistema de gacha, tá? Eu não gacha quero pra mim, defender... eu já falei, gacha pra mim é um mal necessário. É a forma mais sistemática de você fazer os jogos de médio porte gratuitos. É muito difícil você fazer, né? E outra coisa, tá? Boa parte dos gachas que estão sendo regulamentados são gachas com entrada em dinheiro. Um FIFA, um COD não... um coisa lá que você paga um valor de R$300, de $300. Mesmo que você tenha loot box, você tem algo que objetivamente impede criança, que é você pagar. Então por isso que a lei pro Genshin, que é um jogo gratuito, de celular, é diferente do que para outros sistemas de loot box, porque você tem funcionalidades e complexidades diferentes, cara. O Genshin tá na malha fina. O sistema de gacha, mas eles não mostraram... Ou seja, se você vai vou lá, aquele jogo horroroso do Macho Liga da Justiça. Pô, você tá fazendo isso pra criança. Não é pra criança, meu jogo custa $300. Que criança tem $300? Que criança vai ter um computador nesse daí? Pô, mas a criança pode pegar o PlayStation do pai. O quão comum é um pai deixar uma criança com PlayStation, pô. O sistema do PlayStation já tem sistema anti-criança. Aí pega o Genshin, que é um jogo de celular. É um jogo de celular, simplificado. Traço bonitinho e com o histórico da propaganda do jogo como é feita. A própria Paimon, você vai ter vários arquétipos para agradar a criança, porque ela é um facilitador de roteiro. É o famoso processo ganho. Não nenhuma prova de que a Royal mente sobre as chances. E desculpa, mas a Royal não manipula ninguém sobre as chances de se conseguir um item. É extrema. Pô, o soft pitch é isso, pô. É que na Varim, você não... Quando em processo e administração de empresa e regulação, não é a sua moral. Não é a minha moral, não é o que eu acho ou não acho. É o processo. É o processo. Eu já vi cliente, filho da puta, mas processando a empresa porque ele foi lá, o cara limpou a porcaria do equipamento. Limpou. Você saiu positivo. E ele processou porque ele não queria que eu limpe. Ou seja, você deu um extra pro cliente, esse extra não foi acordado e você limpou. E o cara foi processado. Ale, ele ganhou? Óbvio que não, porque o juiz não é idiota, mas foi uma dor de cabeça infernal. Ale, isso entra com uma assédio jurídico? Por aqui não ter provas, imagine aqui se aqui tivesse prova. Como a Royal estaria ferrada, eles teriam que negar até a última morte. Ia dar uma treta gigantesca. Eu acho que não ter prova é a estratégia para acatar os 20 milhões. Porque se a Royal não pode ignorar, mas e se ela acatar de primeira, eu não sei o que ela tá fazendo, mas se ela acatar de primeira, é o famoso quem deve teme. Extremamente explícito e bem explicado de como... Não, Navarim. Pegue
Arroio contra o CDZ, ou do jogo da Arroio. Isso que fode Arroio. Quando você faz um designer sombrio, ou um design canibal, não é, a tradução não é designer canibal, é um designer predatório que o pessoal chama. Você pode, no seu processo, falar que é só um erro. Pô, eu não sabia o que eu estava fazendo. Você pode fazer isso. Só que o que vai ser a prova desse design compulsório, que ele é feito por um erro? A sistemática. Se você, em outros projetos, também errou nisso, isso é uma prova contra você. Que você não está sendo feito como litigância de má fé. Agora, quando o mesmo jogo mais novo dela, tem sistemas de pitch melhores, a chance está em vermelho. Quer ver uma coisa canibal? Isso já aconteceu, isso eu já vi. Termos de uso escondidos em sites. O termo de uso não pode estar escondido. Ou seja, se você está num jogo, você clica no botão, esse botão abre, sai do jogo, vai para uma página, dessa página vai para outra página, vai para outra página, os termos de uso não estão escondidos, mas estão dificultados. Isso entra também como design predatório, como design sombrio. Entra. Então, por exemplo, por que você acha que no ZZZ as chances estão em negrito, com contorno e em vermelho no texto? Exatamente. Você botar um textão assim, pá, um textão sem foco, pode ser usado como litigância de má fé. Mesma coisa, contador de pitch, simplificador de dinheiro, designer pro, não contra consumidor dentro do seu jogo. Amigão. É aquela coisa que o pessoal fala, que a Arroio não faz as mudanças no Genshin porque já tá funcionando e ela não quer mexer. É exatamente isso. E isso entra como design sombrio, sim. Principalmente porque ela sabe que esse designer tá aqui, causa problemas para os meus clientes e eles vão fazer erros por causa desse designer. Eu não tiro porque eu sei disso, mas eu não erro, de novo, não faço isso, entre aspas, em outros jogos com nichos diferentes, talvez nichos mais exigentes. Amigo, isso é um pano para manga, mas sim. O sistema funciona. O canal aqui tem vários vídeos baseados nessa chance. Quando é 50-50, quando não é. Esse é um problema, tá? Esse é outro problema. Já teve empresa de jogo sendo processada porque não faziam um mapa oficial. Por quê? As crianças iam no jogo, o jogo era muito complexo, e iam procurar mapas interativos. Caíam em mapas interativos de spam, scanner e vírus. Então por você não fazer um mapa oficial, estava jogando crianças que jogavam o seu jogo indo para mapas de scanners. Isso não é um problema do caralho também. Qual é a pira e qual não é. A única coisa que talvez não é muito óbvia é quando e como a soft piri funciona. Tirando isso, é tudo muito óbvio de como funciona. E só isso, quando você tem um público infantil, é muito mais do que o suficiente. Funciona no sistema de gacha. E a soft piri, tecnicamente, nem é algo que existe oficialmente. Não é explicado como funciona, mas a soft piri é um bônus. Pô, Navarin, você foi fofinho aqui, viu? Você acabou de provar isso, pô. Isso por um processo um processo jurídico é mais do que o suficiente para mostrar que você está enganando. E para você enganar alguém, você não precisa apenas retirar ela, usufruir dela. Ela apenas ser a vítima, porque a vítima pode ser compulsória. Ou seja, você dá algo para a pessoa, exemplo, o famoso golpe de turista. Você vai lá, dá um gratuito pro cara, ó. Vou limpar o seu sapato, um sapato gratuito. Você limpa um sapato gratuito. Você fala, o outro eu vou te cobrar. E pensa, você está pagando metade, mas isso também entra como técnica negativa. Bem, talvez uma criança não entenda, e eu tô de total acordo que as crianças não deveriam jogar esses jogos, mas dizer que o sistema engana os clientes sobre as chances, a menos que tenha algo oculto aí no algoritmo da Arroio, que não sabemos como eles funcionam. E enganar, ao não dizer, já é engano. Eles não mostram pra ninguém. Uma empresa não tem a não responsabilidade de informar os seus clientes. Isso é injusto, porque tem várias empresas que não fazem isso. Isso é compulsório, gente. Quanto maior a empresa, mais isso tem. Ou porque você acha que empresas bilionárias adoram imposto. O que empresas bilionárias adoram imposto? Adora. Porque elas que vão ter as melhores formas de fugir desse imposto, enquanto os seus médios competidores não vão ter. Mas a FTC nem dá a impressão de que tem algo assim pra acusar nesse processo. Bem, eles também acusam a Arroyoverse de usar padrões sombrios. Os infames... padrões sombrios. Eu acho que o que eu tava falando, acho que a tradução mais certa que foi o que o Navarin falou aqui, que é chamado de padrões sombrios, sim. Dark Patterns, que pra quem não sabe são truques. Isso aí é um viés negativo da experiência de usuário, tá?
de design dos menus e interfaces do jogo feitos para confundir os usuários para comprarem algo sem querer, para gastarem. Não apenas isso, tá? Não apenas isso. Qualquer tipo de designer que é feito compulsoriamente para penalizar, atrapalhar ou piorar a experiência do usuário, ou seja, tem esse caminho aqui seria bom se ele fosse desse jeito. Aí eu vou compulsoriamente fazer ele ir para aquele outro caminho para a pessoa errar. Se você, através de ser designer, da sua experiência de usuário é diferente de designer de usuário, tá? Da experiência de usuário que você quer fazer, isso gerar o erro, isso pode ser usado sim como padrão sombrio. Como eu falei, se você coloca as suas regras em outro site, não no jogo, pode ser usado. Se você coloca as suas regras, vamos lá, o fundo é bege e a escrita é um cinza, também pode ser usado, tá, gente? Em algo sem querer. Eu não sou especialista em padrões sombrios, mas eu já vi alguns jogos, tipo Diablo 4, por exemplo. Padrões sombrios não existem apenas nos seus extremos, igual o Diablo fez, que era coisa de bizarro. Tipo, esconder botão de saída, pô. Isso aí acho que é extremo demais, né? Isso é meio até caricatural. Esconder padrão saída, um padrão sombrio. Você lembra quando você tinha aquelas mensagens de SMS, que você mandava um SMS, e ao você responder o SMS, você já estava automaticamente concordando ao pagar mensalmente um valor, com apenas um SMS que você mandava, você lembra que essa porcaria de propaganda que apareceu na TV? É isso também. Então, mesmo que a gente tenha o caricatural, que é o anúncio pop-up, dificultar o botão saída, ter 3 botões de saída de confirmação, para você pagar, você só tem um botão de confirmação. Para você sair da compra, você tem 3 botões de confirmação. Isso também entra, tá, gente? Lê, mas não é muito estranho você provar que algo é um padrão sombrio? Sim. Para um caramba. O problema, acho que é o problema da Arroio, se eles investigarem, eles conseguem provar. Que realmente usa isso de forma bem óbvia. E tem uma coisinha que pode chegar que se você faz um erro no design do seu jogo, produto, aplicativo, embalagem. Antigamente tinha uma embalagem onde ela tinha um design anatômico, eu não lembro do que era, mas acho que era um design de lata. Um design anatômico que fazia as pessoas acharem que a embalata era de outra marca e ela acabava sendo vendida por engano. Eles descobriram esse erro, não consertaram, foram processados. A omissão, quando se prova que você sabia que esse erro existia, aí a prova pelo processo penal também entra no processo. Ou seja, se você sabe que tal erro existe, que prejudica os seus usuários e você não quer mexer, você tá ferrado também. Óbvia. Em Genshin. Claro, salva a proporção. Eles não vão pegar isso. Tem os seus Zeca, que tem uma padaria, que tem um erro aqui na calçada. Não, é proporcional, tá? Pact, Honkai Star Rail tem basicamente o mesmo menu, os 2 jogos. Zenless Zone Zero tem um menu bizarrão. Eu acho que o menu de Zenless Zone Zero é pra confundir todo mundo a fazer qualquer coisa, mas não exatamente pra enganar as pessoas a gastarem. Eu, pessoalmente, não acho que isso seja usado em Genshin e Honkai. Eu não sou especialista, pode ser que... Aí que a gente entra na brincadeirinha, tá? Todo gacha é sistematizado em padrões sombrios. Todo. O quê? Lê como é que é? Como assim? Todo gacha, por causa do sistema de cassino. Todo cassino é feito para, em primeira ou terceira instância, primeiro e segundo grau, te viciar. A diferença é que tem alguns que te viciam mais e te viciam menos. É diferente de um jogo, sei lá, eu sou viciado em God of War. Você é viciado apesar do jogo, não por causa do jogo. O jogo é muito bom, mas o jogo não foi feito para te viciar. Ele foi feito de uma maneira tão boa que acabou te viciando. Jogos gacha, pelo sistema, é feito para te viciar através da mecânica que você desenvolve o jogo. Mais exemplo, rotina diária. É para que a dependência emocional e de viés entra com o sistema de vício. Exemplo, meia experiência. Ou porque você acha que o sistema de gema é tão pouco diário. Porque o sistema de resina diária, o sistema de gema diária é feita para ser pouco, porque ao você comprar a gema, você não está pegando, essas 50 gemas que são R$50, você não está pegando, nossa, esses 500 conto que eu vou pagar nessas 500 gemas, eu poderia comprar leite. Não, essas 50 gemas que eu estou pagando R$500, no jogo eu ficaria 40 dias farmando igual um idiota para comprar, para ter 50 gemas. Então eu prefiro pagar 500. É exatamente para isso. E o jogo é sistematizado para isso, para distorcer a sua percepção de valor. E isso
Não tem em qualquer jogo de 300 conto. Vamos dar mais um exemplo. Jogos que tem 300 reais, custam 300 reais, eles fazem para que as primeiras 9 horas de gameplay sejam as melhores possíveis, para que você não peça a devolução do jogo. Jogos de serviço tendem a sistematizar para te viciar aos pouquinhos, porque eles não querem te ganhar nesse sistema. Então só isso já entra sistematicamente como viés negativo, aonde você entende o seu cliente para usar isso contra ele. Pensa que é como se fosse uma mágica. Você vai lá, entende o cliente, entende o seu telespectador, faz uma mágica, engana ele e faz a mágica. Só que aí pensa que o mágico, ao enganar o cliente, ele não está enganando apenas para fazer a mágica, mas também para arrancar o seu dinheiro. Pensa que você está entrando no negócio do mágico, entrou no show do mágico. E se você, no final do show, não souber como a mágica foi feita, você perde dinheiro. Isso entra como design sombrio. Claro que eu estou sendo bem caricatural, mas é exatamente ao contrário, onde você usa os seus recursos e o seu conhecimento para sistematicamente ir contra o processo mercadológico, digamos assim, entendeu? Lê, mas todo jogo não é feito para isso? Exato, todo jogo é feito, mas nem todo jogo é sistematizado única e exclusivamente para te dar meia experiência para arrancar o máximo do seu dinheiro. Porque eles querem te viciar para arrancar o seu dinheiro. É como se o gostar do jogo viesse depois do vício. É muito diferente. Isso é muito diferente, exemplo, de um cassino em Las Vegas, de uma aposta em cavalos. Existe toda uma regulamentação infeliz nisso. E você, advogado, sabe do que eu estou falando? Das diferentes formas, que tipos diferentes de apostas funcionam no cérebro. Por isso que tem a diferença, exemplo, Telecena, Baú da Felicidade, pega para você ver o que aconteceu no Brasil com o Silvio Santos quando ele fez isso aí. É bizarro, tá? Mas aqui é bem introdutório. Eu nunca percebi. Eu nunca cliquei em nada errado em um jogo da Royal, exceto talvez clicar em um banner errado, mas normalmente porque eu tava distraído gravando vídeo ou fazendo live. Mas eu não sei, pode ser sem querer converter a gema roxa em gema azul, pode entrar. E exemplo que já aconteceu com uma porrada de gente é não saber qual é o seu pitch. Você demorar 1 hora pro seu pitch aparecer no histórico, sendo que a Royal, em outros jogos dela, não tem isso. Por que esse erro que vai ser acusado no processo como erro, porque não foi repetido, erro, você foge. Então você não repete no outro. Por quê? Que tenha. Eu não sou especialista em... Lê, isso entra no erro de histórico? Sim, isso entra no erro de histórico, tá? Qualquer coisa que você quiser saber, pega isso daí, tá? Padrões sombrios, mas depois da acusação anterior, eu não sei se eu levo essa aqui tão a sério assim. Mas enfim, os termos do processo são que, primeiro, a Royal pague 20 milhões de multa para o governo americano e também que a Royal de alguma forma regule a compra de loot box no jogo para usuários que têm menos de 16 anos de idade, fazendo com que uma criança não possa comprar algo sem a permissão dos pais. O que honestamente não deve ser tão... E convenhamos que isso já era pra estar no jogo, tá? Lê, mas por que só no Genshin? Por que não em outros jogos? Porque os outros jogos já fazem isso, meu amigão. Não são gratuitos, não tem foco no mobile. A maioria já tem. Difícil implementar. Eles também exigem que toda compra de loot box possa ser feita com dinheiro real, sem que você precise comprar camadas de dinheiro fake e converter esse dinheiro fake em outro dinheiro fake, pra aí sim comprar um recurso que aí sim você vai gastar no banner. E isso eu tô... Cara, legal. Interessante. Só que eu não sei se eles vão fazer isso pro mundo todo, não. Isso tem muito cara de ser exatamente igual fizeram com o TikTok, igual fizeram com o Nuna Night, igual fizeram na Europa. Igual fizeram na Europa. Vai ficar só lá. Porque essa estratégia de NRG de camada de percepção, para você não sentir que tá gastando dinheiro, é uma técnica que eles usam, cara, que funciona demais. Funciona muito. Funciona absurdamente. O jogo é estruturado nisso. A miséria de gema que você ganha em evento, a miséria de gema que você ganha todo dia com as missões diárias, é feito para otimizar a sua percepção, para fazer você achar que 500 conto na porcaria de 50 tiro não é tão caro assim. Duvido eles fazerem isso pro mundo todo. Vão fazer só para os Estados Unidos, porque ainda compensa. Por quê? Porque nos Estados Unidos, além de ser um mercado gigante, os Estados Unidos é o país do mundo mais parecido com o padrão de consumo chinês. Por quê? Na China, você pagar pelo seu entretenimento é bem visto. Você compra lá um cosmético, você vai ter as pessoas vão ver, nossa, o cara é foda. Ele pagou para ter, as pessoas veem isso como um aspecto positivo. Seja aquele viés de, ele tem dinheiro para comprar, ou nossa, eu gostaria de esse jogo que me dá tantos sentimentos, eu gostaria de recompensar, mas eu não consigo, nesse sentido. E no caso dos Estados Unidos é porque eles têm só o maior padrão de consumo de todo mundo.
é o poder de compra, acho que é o maior poder de compra do mundo, pô. Então acaba acontecendo isso. Então compensa pra lá. Mas duvido eles fazerem isso pro Brasil. Tô de total acordo. A ideia desses Porque diversos... se eles fizerem isso, por exemplo, eles vão ter que fazer isso pro mundo todo. E eles não localizarem os preços, cara, aqui já não vende tanto, vai vender muito menos. Porque as pessoas vão sentir, não vão cair tanto, entre aspas, na armadilha da manipulação de percepção de valor. níveis de dinheiro falso que a gente tem que transformar o nosso dinheiro real neles é simplesmente para que o cliente perca a noção dos seus gastos. Ele não se sinta mal gastando dinheiro, porque ele não tá gastando dinheiro, ele tá gastando fragmento onírico, e com o fragmento onírico ele compra a Jade, e com a Jade ele compra o ticket, e aí sim ele dá um tiro no banner. Todos os jogos de videogame têm feito isso, porém, não é exclusividade da Royal. E, assim, todos estão errados na minha opinião, não tem nenhum benefício pro consumidor. Você perdeu o rastreamento de quanto dinheiro você botou no jogo, eu tô de total acordo para que isso acabe e você possa comprar tudo diretamente com dinheiro, é a melhor opção possível pro consumidor. É aquilo de novo, né? Agravante, né? Você pode estar. Tem algo que é imoral, mas existe uma coisa diferente em ser imoral para um adulto e de imoral para uma criança. Por isso que a primeira parte do processo é exatamente sobre criança, para reforçar essa segunda parte aqui de manipulação de percepção de valor. Né? É aquela coisa, né? Adulto você se ferra, você que se escolhe se viciar. Mesma coisa com cigarro, por exemplo. Outra coisa é você dar cigarro para criança. Além disso, o processo exige que as chances de conseguir os prêmios sejam mostradas de forma precisa e não mal representadas. Como eu falei, pra mim, a menos que eles tenham uma informação de que a Royal mente sobre as chances, se eles têm... De novo, Navarinho, não é sobre isso. Eles não mostraram. Eu acho que as chances já são muito bem representadas no jogo. Não, o que você acha é pro público de consumidor médio, não você que é gamer. Pense também no casual, pense no primeiro, numa pessoa que nunca jogou nada na vida. Ela entra no Genshin, ela vai entender o que é um gacha, ela vai entender o que é chance, ela vai entender esse sistema. Vamos dar um exemplo? A Royal te ensina a como fazer ponte de gelo no começo do jogo. Ela te ensina o que é o sistema de loot box, o que é um pitch 50-50 no jogo? Não, né? Olha que interessante. Outra exigência é que eles não... Porque eles contam com a sua incapacidade para eles poderem te manipular e arrancar mais dinheiro de você. É aquilo. O FOMO é sobre isso, pô. Essa é a coisa mais triste sobre gacha. Se o FOMO te pega, é igual você ter pretensão à vista de cigarro. Foge. Se o FOMO te pega, foge. Tá aí a Mavuika. Todo mundo falando que ela é a melhor personagem do mundo. A mesma coisa que no New LED. Tô sereno. Jogos gacha, qualquer jogo gacha. Se você tem a estratégia de jogo gacha, pra mim, só maiores de 25 anos poderiam jogar. Nossa, Lê, não é muito pesado? Sim, é muito pesado. Por isso que a maioria seria de 16 a 18. Mas o problema é que jogos gacha, pela sua estratégia que gera vício, recondiciona a formação do seu cérebro. E eu não tô brincando, isso acontece pra caramba mesmo. O cérebro de um viciado funciona de uma maneira diferente de como uma pessoa comum, porque ele é reformulado. Bizarro, mano. Isso pode acontecer. E ainda é um jogo gratuito. Se o jogo fosse pago, fosse 300 conto, já é diferente. Entendeu? Ponto. São agravantes de moral. Não é ser apenas imoral. Coletem nenhuma informação de usuários com menos de 13 anos de idade, a menos que tenham permissão dos pais do usuário. E se esses dados já foram coletados, eles precisam ser deletados. Além disso também, eles querem que a Royal se comprometa com regulações padrões que outros jogos já seguem sobre permissões para menores de idade jogarem o jogo. E assim, os Estados Unidos são o maior comércio do ocidente para jogos de gacha. E um processo da FTC não acatado pode levar ao banimento da Royalverse no maior mercado ocidental. E com isso, acabaria também o incentivo de continuar trazendo jogos pro ocidente. O que significa que esse é o fim de Genshin Impact? Significa que nós nunca saberemos o final de Amphorius em Honkai Star Rail? Muito difícil, tá? Muito difícil. Eu acho que a Royal ela vai acatar, porque é muito barato. Eles vão... O TikTok tá sendo banido. Cara, é só você ver o que compara com o TikTok. Ele vai falar aqui do TikTok. Você acha que se eles quisessem realmente ferrar a Royal, seria só 20 milhões? Uma empresa bilionária? Uma empresa que é meio bilhão por atualização? Nos Estados Unidos nesse momento. Por que a Royal não seria? Um processo não tão bem estruturado, não diretamente na empresa, mas no seu representante. Cara, se a Royal pediu para isso acontecer, para se regulamentar no mercado americano, pegou alguma informação que regras iam ser mais taxativas, iam regulamentar qualquer jogo que possa ter um público infantil. O meu jogo não tá... Pô, mano, me processa aqui antes. Porque se você não me processar depois, quando a outra lei vier, a multa vai ser maior. Seria banida, né? Já avisando que isso é teoria da conspiração. Faz sentido na minha cabeça. Então, eu tenho visto muitas manchetes na internet falando como se existisse de fato alguma chance disso que eu acabei de falar acontecer, mas o que as pessoas estão deixando de mencionar na maioria das manchetes que eu tenho visto sobre o assunto é que a Royalverse já respondeu. Eu vou ler a resposta deles. Você imagina que é o Dawei falando agora, tá? Abre aspas. Genshin Impact é um jogo popular e free-to-play no estilo anime, feito para adolescentes mais velhos e adultos. Enquanto nós acreditamos que... Aí, tô falando... Cara, mano, eu vejo Desculpa, gente. Isso é muito historinha, muito filme. Pô, eu já vi coisas assim acontecendo na minha vida, na minha frente, porra. Eu vejo muito isso de... o processo tá assim. Jogou pros caras lá. Os caras viram, beleza, a minha retratação vai ser assim, toma.
Porra, vejo demais, meu amigão. Muitas das alegações da FTC estejam incorretas, nós concordamos com esse acordo porque valorizamos a confiança da nossa comunidade e compartilhamos o compromisso. Se isso não for planejado, se não foi planejado assim pelos dois, pra mim é só um, tipo, já era pra estar acontecendo, eles não querem piorar a relação com a empresa. Ó, gente, pô, investiguei aqui essa empresa, essa tal de Royo, é um player enorme, muita gente gosta desse jogo, pô, mas ela tá com certas irregularidades aqui. Se isso cair na mão, sei lá, do governo, e vai mudar agora, e eles mandarem investigar, essa empresa tá ferrada. Vai dar um disparate político, a empresa chinesa vai dar merda. Vamos fazer aqui o mínimo aqui, uma multazinha bem pequenininha, não vamos colocar muito processo para eles aceitar. Ou seja, fizeram um acordo para eles aceitarem. Não é um processo punitivo que o pessoal chama. O processo punitivo, ele é concadenado. Você não vai processar o porcaria do Bill Gates em 20 milhões, né, porra? O Elon Musk, você não vai. É só você ver que boa parte de processos paramilionários é proporcional ao, entre aspas, punição, entendeu? Então eu vejo muito. Aí, deram isso daqui, aí a Royo viu, mano, vacilamos, os caras iam pra cima da gente. Mas como tá muito interessante pra gente, acata, a gente pensa assim, isso que eu ia fazer daqui a 3 meses, pensa, daqui a 6 meses. A gente acelera essa atualização para não ser processado. Muita. É aquilo de empresas que começaram seu trabalho, começaram a empresa com trabalho escravo. Aí depois é processada em certas porcentagens. Aí quando a lei realmente fica mais forte com esse tipo de ação, ela não tá mais fazendo, ela pagou uma culpa compulsória, cara. Isso por transparência para os nossos Não é novo, tá? jogadores. E bem, eles falam também que vão introduzir nos próximos meses uma espécie de controle parental para que crianças e jovens adolescentes possam ser controlados pelos pais no que eles fazem dentro do jogo, no que eles gastam no jogo. E eles também vão fazer mudanças ao redor das moedas virtuais para jogadores dos Estados Unidos. É o que eles disseram. Falei? Enfim, pra quem acha que isso poderia afetar a Royal de alguma forma, não vai, esse processo já tá resolvido. E a Royal já se comprometeu a respeitar o que foi exigido pelo processo. A Royal basicamente disse, imagina o Dawei dizendo de novo, a maioria... Lê, o que é isso daqui? É o processo padrão de adaptação de qualquer empresa. E isso, ali, tem coisa de ser buscar nos Estados Unidos? Pode ser, não duvido, mas o problema isso acontece com qualquer empresa de mercado novo no mundo. Aconteceu com a Toyota aqui no Brasil, aconteceu com a Nintendo aqui no Brasil, com a Sony aqui no Brasil, aconteceu com as fábricas em Manaus, aconteceu quando colocaram as fábricas da coisa lá do mercado americano no Japão, aconteceu a mesma coisa, é tudo ali. É simples. Na China, as leis para gacha são menos compulsórias, porque lá é muito banalizado e você tem vários outros tipos de leis para a lei da China. Aí tem a lei dos Estados Unidos. Quando você cresce para ser internacional, você tem que fazer uma lei com base no internacional. Vamos dar mais um exemplo? Quando a Coca-Cola foi para o Irã, comprou os refrigerantes iranianos, o que eles fizeram? Não derrubaram a corporação, porque o governo iraniano, eu não sei se é iraniano, tá? É nessa região aí. Iraque, Mesopérsia, essas coisinhas aí. Comprou os refrigerantes de lá, só que o governo falou, você comprou? Comprou. Você vai colocar presidentes do país e você não pode extinguir para não fazer para não fazer monopólio. Adivinha? Exatamente. Aí agora, a bebida local é feita localmente e subsidiada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos subsidia a cultura, a bebida local do local. Ficou mais barato, gerou emprego e um monte de coisa. Feito pelo governo. Isso acontece com qualquer, tá? Com qualquer país faz isso. Das coisas que você falou aqui é besteira, mas fazer o quê, né? Toma 20 milhões, a gente faz essas paradas aí que vocês americanos querem e fica por isso mesmo. Fecha aspas. Basicamente é isso que a Royal disse. Mas essas mudanças devem acontecer só nos Estados Unidos, primariamente, pelo menos. Eu não duvidaria se eles se precavessem e implementassem essas mudanças em outros países com leis Pra criança sim, tá? semelhantes, pra não terem problemas no futuro e não terem que pagar mais uma multinha aí. Mas se você tava preocupado com o futuro do jogo, caso você tenha visto alguma manchete sensacionalista no Twitter, Isso aí acontece, pô. Estão mudando isso nos próximos jogos, só você vê a sinalização nos EZ, pô. o processo foi feito público já com uma resolução. Nada vai acontecer com o seu jogo, a não ser que ele vai ficar melhor, na verdade. Eu acho que algumas das acusações são besteiras, a Royal também disse que são, e eu concordo, mas outras acusações são bem válidas, e a Royal vai melhorar o que foi pedido. Como vários estúdios de jogos deveriam fazer também. Mas bem, é isso pro vídeo, eu só queria acalmar um pouco quem tá desesperado e informar quem só ouviu sobre esse assunto por alto. Se você tem algo a acrescentar sobre o assunto, deixa um comentário no vídeo que a gente conversa pelos comentários. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Legal. Será que teve alguma coisa nova? Deixa eu ver. Aí, pessoal, FIFA, pode passar. Empresa chinesa, calma lá, meu parça. O pessoal não pega os agravantes, né? É porque
tem essa historinha de herói e vilão que o pessoal quer colocar, de Estado americano é mal, o chinês é bonzinho. Amigo. Dica, meu amigão. Dica. Quando o assunto é poder, não tem herói, não tem vilão pra gente. Porque, infelizmente, olha a sua volta. Você não é um livro. O seu mundo não é feito de papel. Seu mundo não é feito de som pra você ser uma música. Seu mundo não é feito 2D nem 3D. O seu mundo se chama realidade. Se tem poder, tem viés político, tem viés de poder. Não tem isso não, tá? O próprio loot box foi regulamentado pra caraca na Europa. É outra coisa, filho. E o FIFA, ele é uma litigância que ele tá... Assim como o governo e esses órgãos reguladores vão buscando brechas na lei pra pegar as empresas vão fugindo. Pô, na Europa foi muito foda. A gente não vende a loot box, a gente vende a lupa. Te lascar, velho. E adivinha? Estado de exceção, pô. É assim que a jurisprudência funciona. Acontece, pô. O agravante do Genshin é que ele é um jogo gratuito. O FIFA não. Você paga. O que boa parte dos argumentos usados aqui pra ferrar o Genshin não dá pra pegar no FIFA, pô. Você vai perder o processo. Não precisa. Aqui, ó. Aqui, ó. É isso aí, ó. Aí já teve vários problemas. Cara, o pessoal realmente... O pessoal, quando não estuda esse tipo de coisa, eles fazem uns linkzinhos que não existem, né? Porque o pessoal, literal, pô, não pegou um processo, não pegou... Pô, o que a EA mais fez nessa vida dela foi se ferrar. Nossa. O problema é que ela ferrava. Perdia 200 milhões e ganhava 50 milhões, 500 milhões. Merda. Não tô defendendo a EA não, pô. A EA é outra merda. É aquilo, pô. Eu já falei, repito, tem que falar de novo. Gacha é um mal necessário. O Genshin, pra mim, ele é um gacha... Ele era. Pra mim, tá se tornando agressivo a monetização. Um gacha muito amigável, né? Existe o FOMO e o FOMO existe independente se você quer que o FOMO exista ou não. A diferença é que há jogos e empresas que usam o FOMO e há jogos e empresas que têm o FOMO. Isso muda um pouquinho, né? Tem muito o que fazer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.